Meus irmãos, saudações de graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal através desta plataforma digital, aqui no Ministério Sandro Fontoura. E com certeza hoje, mais uma vez, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Antes de nós estarmos meditando na Bíblia Sagrada, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a acionar o sininho para que você possa receber as notificações quando nós estivermos trazendo mensagens novas. E não se esqueça de compartilhar, porque só assim nós vamos propagando o reino de Deus para uma multidão de milhares de pessoas. E hoje Deus tem uma palavra para os nossos corações e eu coloquei um tema nesta mensagem. O tema é Eu sou candidato. Veja bem, que tema interessante. Eu sou candidato. Vamos juntos propagando o reino de Deus e até daqui a pouco mais. Palavra de Deus para os nossos corações. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 16, que nos diz assim a palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra o momento em que Jesus está orientando os seus discípulos, falando acerca da tarefa e o compromisso que eles deveriam ter com a evangelização. Ele encerra este capítulo lançando sobre os seus discípulos uma promessa. Ele diz o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o texto que nós sugerimos para a nossa meditação nesse dia nos mostra que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o crer. Uma das maiores dificuldades que Cristo teve durante todo o seu ministério aqui na Terra foi a dificuldade de ter que tratar com a incredulidade. Diz a Bíblia que ele, passando por uma aldeia de samaritanos, ele não pôde operar milagres e maravilhas, porque tamanha era a incredulidade. A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de João, que nem mesmo os próprios irmãos biológicos de Jesus criam nele. Na grande obra da ressurreição, quando as mulheres vão no primeiro dia da semana no Jardim da Ressurreição, encontram o túmulo vazio, diz a Bíblia que anunciando elas aos discípulos, eles não creram. Jesus teve que aparecer no meio deles, lançar em rosto tamanha incredulidade. Jesus comeu peixe, comeu mel, mostrou mão, mostrou os pés, mostrou o lado, soprou sobre eles o Espírito Santo. E somente assim eles passaram a crer que realmente ele havia ressuscitado do meio dos mortos. Mas como o tema da nossa mensagem é Eu sou candidato, o texto nos mostra que quem crer será salvo, porém quem não crer será condenado. Eu sou um candidato à salvação ou à condenação. Diz a Bíblia, e o escritor da carta aos Hebreus diz, que está ordenado ao homem morrer uma só vez
vindo logo após disso o juízo. Nós vamos viver uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Portanto, nós somos candidatos à salvação e somos candidatos à condenação. Quem se candidata não se elegeu. Quem se candidata é apenas um candidato. Ele ainda não é uma autoridade. Nós estamos caminhando na direção do céu. Escolhemos uma porta estreita, um caminho apertado. Passamos pela transformação do Espírito Santo, como Jesus falou para Nicodemos, necessário é tu nascer de novo. Passamos pelo novo nascimento. Diz a Bíblia que aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não será digno deste reino. Então eu sou um forte candidato ao plano da salvação. Aquele que crê será salvo. Mas se no meio da minha caminhada eu ficar frustrado, decepcionado, ficar olhando para os problemas que me cercam, que me norteiam, eu posso também ser um candidato ao plano da condenação. Tem pessoas que começam bem, terminam mal. Outros começam mal e acabam terminando bem. Eu sou candidato ao consolo eterno ou ao tormento eterno. Jesus, quando ele fala sobre as parábolas das coisas perdidas e achadas, ele fala das ovelhas, das dracmas e fala do filho pródigo. Ele completa essas parábolas falando sobre o rico que vestia-se esplendidamente, andava regaladamente, e ele fala sobre Lázaro, o mendigo, que se alimentava, procurava se alimentar daquilo que sobrava da mesa do rico. E diz a Bíblia que em vida esse homem rico nunca levantou seus olhos aos céus, nunca olhou para cima. Ele se preocupava com aquilo que estava à sua volta, gostava de ostentar boas roupas. E diz a Bíblia Sagrada que ele vestia-se esplendidamente. Portanto, o mendigo, cheio de feridas à porta daquele homem, desejava somente se alimentar. Mas diz a Bíblia que chegou um dia que a morte bateu na porta do rico. E ele se encontrou em tormento. Enquanto Lázaro, quando a morte bate à sua porta, ele é transportado para o seio de Abraão, porque mesmo sendo pobre, ele temia a Deus e servia ao Senhor. E na eternidade, o rico em tormento fala com Abraão dizendo: manda, pai Abraão, que Lázaro molhe o seu dedo na água e me refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. E Abraão então fala para este homem rico: filho, lembra-te de que em vida tu recebeste somente bens, mas Lázaro somente males. Porquanto agora ele é consolado e tu és atormentado. Quem era Lázaro? Um candidato ao consolo eterno. Estava no seio de Abraão, sendo consolado, porque em vida passou muitas dificuldades. Não teve bens, não andou regaladamente, esplendidamente. E o próprio Abraão disse: tu recebeste somente bens e ele muitos males, ou somente os males.
Agora ele está sendo consolado. Quando eu penso nisso, eu fico apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou candidato à consolação eterna. Diz a Bíblia que naquele dia, quando nós chegar diante do trono de Deus, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque nós somos candidatos ao consolo eterno. Mas, se nós negligenciar o plano da salvação, e nós nesta vida virarmos as nossas costas para o Criador, e nós desejar andar nos nossos próprios caminhos, nós seremos fortes candidatos a um tormento eterno. Eu sou candidato a uma recompensa. Eu sou candidato a uma recompensa. Ou sou candidato também a uma vergonha eterna. Eu posso ser recompensado e posso passar uma vergonha eterna, porque eu sou candidato. Recompensado como? Naquele dia, diz a Bíblia que Jesus vai separar os bodes das ovelhas, as ovelhas dos bodes. Colocará um à sua direita, as ovelhas, os bodes à sua esquerda. No plano eterno de Deus, diz a Bíblia, que naquele dia o Senhor vai dizer para aqueles que andaram em fidelidade nesta vida: vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu sou candidato a uma recompensa. Vinde benditos de meu Pai e possuí o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas também eu posso ser um forte candidato a passar uma vergonha eterna. Diz a Bíblia que naquele dia muitos dirão para o Senhor: nós profetizamos no teu nome, nós operamos maravilhas no teu nome, nós falamos em outras línguas, nós curamos muitos enfermos, nós conseguimos ver os teus sinais. E eis que ele vai dizer publicamente: eis que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Candidatos à vergonha eterna. Sabe quem é o iníquo? O iníquo é aquele que, tendo conhecimento, resolve não obedecer, mas antes ir pelo caminho errado. Para um grande pecador existe um grande Salvador. Diz a Bíblia que para o pecador existe um perdão diário de 70 vezes 7. Se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo. Diz a Bíblia que Jesus sempre procurou os pecadores. Jesus nunca andou e nunca quis estar com o iníquo. Porque o iníquo, tendo conhecimento, resolve ir pela prática do mal, cheio de conhecimento. Eis que eu não vos conheço. Somos candidatos a uma recompensa eterna e somos candidatos a uma vergonha eterna. Eu sou candidato a ser ressuscitado ou a ser transformado. Diz a Bíblia que no abrir e piscar de olhos, ao toque da última trombeta, na voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos seremos transformados e assim levados juntamente até as nuvens para estarmos com o nosso Senhor. Quem morreu em Cristo ressuscita primeiro. Nós seremos transformados e juntamente seremos levados. Isso quer dizer que eu posso estar vivo nesse dia, como também posso estar morto. Amigo de Jesus também fica doente. Amigo de Jesus também morre. Nós estamos aí vendo muitos pastores, nesse período que estamos vivendo, de uma pandemia que toma conta do mundo, muitos. Eu recebo notícias, recebo contato de familiares de pastores todos os dias, que por conta da Covid-19 estão internados, estão em CTI, outros morreram, mas diz a palavra de Deus que nós não somos ignorantes com aqueles que dormem, porque ao toque da trombeta de Deus, eles ressuscitarão. E nós que ficarmos seremos transformados. Então quer dizer que, vivo ou morto, aqueles que permanecerem fiéis estarão para sempre com o Senhor. Eu sou candidato a viver no mesmo ambiente que Cristo vive. Ele mesmo prometeu, falando aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eis que eu vou preparar-vos lugar. E assim que eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu esteja, vós estejais também. Eu acho muito forte esta palavra, para que onde eu esteja, vós estejais também. Recebi uma notícia nessa madrugada passada da morte de um grande amigo meu, um teólogo, um pregador do Evangelho, que no meu começo de fé, com todo o conhecimento que ele tinha, ele muito me incentivou a ser um apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Um homem que se dedicou, que se entregou, que sonhou, criou planos e projetos, mas por um infarto deixou de viver entre nós. Um amigo que durante as crises que eu tinha na minha conversão, na vida de novo convertido, ele colava comigo, abria a Bíblia, me ensinava a interpretar textos das Sagradas Escrituras e me ensinava a fazer esboços para pregar. Urros Mendes é o nome deste homem, que recebi com dor no meu coração. Mas cremos que ele foi tirado do nosso meio, porque Deus tinha um plano maior para a vida dele. Porque afinal de contas Jesus prometeu, para que onde eu esteja, vós estejais também. Eu sou candidato a viver no ambiente de Jesus. E eu tenho certeza que você é um candidato a viver no ambiente de Jesus. Eu perdi um irmão meu chamado Luiz Pedro, o melhor amigo que eu tive. Ele sempre torceu para que eu mudasse de vida, porque sou um ex-dependente de droga, de álcool. E quando ele estava no Rio de Janeiro, eu fui visitá-lo na CTI de um hospital. Eu preguei para ele e falei do grande amor de Cristo.
e ele acabou entrando em óbito. O melhor amigo que eu tive na minha vida foi o Luiz Pedro, 1 ano mais velho que eu. Tudo que eu fiz de errado não serviu de exemplo para ele. Porque se tem alguém que se apartava do mal e praticava somente o bem, era o Luiz Pedro. Eu fiquei muito frustrado, fiquei meses sem ir na casa de Deus, porque eu não entendia o que havia acontecido com meu irmão. Por que Deus tirou ele do meio de nós tão cedo? Eu muito sofri com a perca do meu irmão. Eu me coloquei em oração algum tempo, muitos dias de jejum, porque eu queria uma resposta da parte de Deus. E um dia, numa noite, o Senhor me tirou do meu quarto e eu subindo ao céu, eu enxergava o meu corpo pequenininho lá no meu quarto, quando um homem me transportou para aquele ambiente. Quando nós chegamos num lugar lindo, Paulo disse que ele conheceu um homem que foi levado ao terceiro céu, que ele não teria por que se gloriar neste homem. O que ele viu e ouviu não era lícito falar. Tem coisas que se vê, mas não se fala. Mas quando eu estive naquele ambiente, eu vi um portão de um ouro diferente, que durante a minha caminhada nesta terra eu nunca vi em lugar nenhum. E aquele ser, aquele homem que me levou, quando ele abriu uma fresta, aquele portão muito grande, eu olhei pela fresta, ele disse: eu vou chamar alguém que está aí no lugar de descanso, porque ele precisa falar contigo. Quando ele chamou alguém que estava lá dentro, eu olhei, caminhando na direção do portão, meu irmão. No hospital, fragilizado, com ferida da sonda na boca, com cicatrizes no corpo, mas no ambiente que ele estava, uma roupa resplandecente, linda. Quando eu olhei para ele, eu falei: mano, cadê as feridas? Ele olhou para mim, do lado de dentro daquele portão, e falou: aqui não tem feridas, aqui não tem choro, aqui não tem pranto. Eu quero te agradecer porque tu chegou no leito daquela CTI e falou do grande amor de Cristo para mim. Agora tu precisa voltar, fortalecer a fé daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus na tua casa. E por onde tu passar, prega e fala que muito próximo está o arrebatamento da igreja. E quando isso acontecer, se vocês forem fiéis, nós nos reencontraremos na glória. Este lugar é lindo e maravilhoso demais. Eu falei: eu quero te dar um abraço. E aquele homem falou: quem está da parte de dentro não sai para fora, quem está aqui do lado de fora não pode entrar. Tu tem que vir comigo. Eu falei: eu não quero ir contigo. Ele falou: tu tem que vir comigo. Quando eu me acordei, eu estava no meu quarto chorando, falando em línguas estranhas. Estava na presença de Deus, tomado pela glória do Senhor por tudo aquilo que vi. E eu não desisto de ser um forte candidato a reencontrar o meu irmão, a ver pastores e amigos que foram na minha frente. Esperança de ver um Hugo Mendes lá, pastor Sebastião Rodrigues de Souza que se foi, pastor Rubens, rever estes homens que fizeram tão bem para todos nós enquanto estiveram no nosso meio. Como é bom ser candidato a um plano tão grande e um propósito tão soberano. Eu deixo claro que não somente eu, mas esta multidão de mais de 1.600 congregados no nosso canal são fortes
candidatos. E eu te peço, nesse dia, oremos uns pelos outros, porque daqui a pouco nós seremos eleitos para estar para sempre com o Senhor. Deus abençoe as nossas vidas, guarde a nossa casa, a nossa família e faça de nós verdadeiros campeões. Porque diz a Bíblia que no momento que nós chegar na presença dEle, na eternidade, seremos coroados como campeões de Deus. Permanecemos firmes e fiéis, sempre com Jesus nos nossos corações, porque Jesus sempre foi e sempre será a melhor companhia. Um grande abraço e não esqueça, somos candidatos.